Pessoal, nós estamos em Rolante, mas poderíamos estar em Serra Pelada, porque novamente temos mineradores aqui presentes. Então já é a quarta rodada de entrevistas com mineradores. Nós estamos aqui com o Berna e com o Rafa, né? Rafa Tech. Os caras são aí da área de mineração e vão falar um pouco sobre esse mercado mais uma vez. Bem-vindos, pessoal. Então vocês podem começar aí falando um pouco sobre vocês e como é a atuação de vocês dentro da mineração. Bom, sou o Bernardo, o pessoal me conhece como Berna Cripto, por causa do canal Berna Cripto mesmo. E a gente fez um canal de mineração para, na verdade, ensinar as pessoas a como minerar criptomoeda naquele segundo boom da mineração de Ethereum, né, que foi uma mineração que tinha uma alta rentabilidade, era expressiva, chegava a ter de 15% a 20% ao mês de rentabilidade líquida. Então, assim... Isso foi em qual ano? Isso foi de 2019, fim de 2019, até mais ou menos abril que chegou a pagar isso aí, mais ou menos, né, Rafa? Então, a gente aproveitou... Eu, na verdade, eu tomei um susto, né, porque... resumidamente, eu comprei uma placa de vídeo não para minerar, mas para colocar no computador, para fazer o tipo de jogo, render e tal. E aí, por causa do Deni Torres, do nada, sabe quando você tá... Vou dormir, deixa eu mexer no celular, apareceu um carinha falando que rentabilidade voltou da mineração. Opa, testei, 15 dias. 15 dias eu tive R$800 limpo. Nossa, em 15 dias. 15 dias, hein? Com uma placa. Caramba. Aí eu falei assim, não é possível, vou testar mais 15 dias para fechar o mês. E aí o Ethereum se valorizou, e aí no final do mês eu tava com quase R$2.000 pagando a energia limpo. Líquido, no caso? Líquido, exatamente. Excelente retorno. Aí o que eu fiz? Vendi minha moto e comprei tudo em placa de vídeo. Melhor investimento, né? Olhando a retrospectiva. Você tendo... É que aí foi entrando muita Sim. gente na mineração, e a mineração ela tem um cálculo, né? São várias vertentes, são várias variáveis que você faz o cálculo da rentabilidade. Hoje o foco da mineração em vocês é quais criptomoedas? Bom, eu estou praticando agora o CPU Mining, né? Não é com placa de vídeo, mas é com processador. E o Rafa ele faz CPU Mining e também faz com ASIC de Bitcoin. Legal, legal. Rafa? Bom, assim como o Berna, a gente tem algo em comum, que é o Deni Torres, que é o cara que estava ali já... Mestre, né? Já desde a primeira rodada lá. E a gente, nesse final de ano que a gente iniciou, teve essa rentabilidade absurda. Eu tinha também uma placa de vídeo, uma 3080, e viajando eu percebi que uma placa daquela chegou a me render na época que eu coloquei R$1.500 por mês. Isso no Ethereum, quando tinha o Ethereum ativo antes de ser o Proof of Work, o Proof of Stake, né? E a gente começou, a gente não parou mais, a gente junto lá com o Discord, eu criei um site, rafatech.net, que ajuda as pessoas a decidirem qual moeda estaria pagando mais, que no início era fácil porque tinha só o Ethereum. Hoje são diversas, centenas de moedas que a gente tem que decidir entre escolher por causa do consumo de energia, que a gente está num momento bem ruim para mineração pagando energia aqui no Brasil. Sim. E tem países como o Paraguai, que tem uma energia mais barata, e dezenas de outros países também que facilita isso. Então a gente começou lá, né, Ethereum, e sempre pensando no Bitcoin, que era o nosso objetivo. Minera a moeda que paga mais, Ethereum, Ergo, naquela época Ravencoin, elas se balanceavam ali entre as que pagavam mais, e a gente convertia em Bitcoin. Inclusive hoje, eu assistindo algumas palestras ali fora, eu senti um pouco de link, até entre uma e outra, sobre energia, sobre energia, assim, energia ociosa. E exatamente é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu tenho em casa painéis solares que me geram uma energia excedente, que eu não tenho como vender. Sim. Então elas estão lá, minha concessionária não me paga por elas, então eu não ligaria... Deixa como crédito que você só pode usar no consumo direto. Exato. Eu não vou deixar o chuveiro quente ligado e todos os ar-condicionados para usar. É o meu problema, inclusive. Eu tenho uma geração de energia solar lá em casa, tá desse jeito, tá sobrando muito. E a minha ideia foi de fazer exatamente até o que o Deni começa a tá propagando, Sim. que é comprar criptomoedas sem o KYC. Então o que eu faço? Eu minero com GPU, CPU e a ASIC, utilizando meus créditos e convertendo em Bitcoin. Inclusive, nesse evento aqui, a gente está conversando com o Berna, a gente ia utilizar a Wallet Soft Satoshi, Sim. e assim ele como eu, a gente está minerando na Nice Hash, que
que é uma pool, né? Uma cooperativa de pool de mineração. Que junta a mineração e nos paga em Bitcoin, independente do que você minera. Seja o CPU Mine, seja esse, que a esse já paga em Bitcoin. E a gente viu que a própria carteira dela nos dá a opção de abrir e pagar. E tudo que eu gastei hoje aqui foi diretamente da minha ASIC, que está lá em casa. Você gastou direto da minerando fonte. E pagando. Ou seja, se meu saldo acabar, não tem problema. Daqui a pouco tem mais. Ele está fazendo. Você gastou direto da fonte. Gastei direto da fonte. É que a gente está gastando o Bitcoin virgem. Exatamente. Não passou por corretora. Isso. A gente está pegando da mineração e gastando aqui, comprando a cervejinha, o hambúrguer. É uma operação autenticamente limpa. Assim, Limpa. Totalmente limpa. Não precisamos fazer transferência nenhuma. Exatamente. Da mineração pro pagamento aqui, pro rolante. Justamente. Rafa, você falou que tem um grid solar, né? E aí você minera com ele. Pegando o gancho disso, eu queria que você falasse onde fica a tua atividade de mineração e para o pessoal que está pensando em fazer essa atividade, quais são os custos médios que você tem, seja com a eletricidade principalmente, que eu imagino que seja um dos maiores custos, mas também com manutenção das máquinas, reposição de peças, esses outros aspectos. A quanto gira o custo, em média, para você manter uma mineração, uma atividade de mineração? A mesma pergunta para o Berna. E a rentabilidade que é possível alcançar hoje em dia? Então, a gente começou com o GPU. Numa época que, como ele falou, dava uma margem muito alta. A gente tirava os custos de energia, mesmo utilizando, assim como o ar-condicionado. As placas sempre tiveram ar-condicionado e a manutenção é quase zero. Sempre falaram ar-condicionado, um custo a mais, um gasto a mais, porém a mineração ela pagava bem, incluindo o custo do ar-condicionado. Porém, hoje a gente está vivendo um novo momento, que minerar no Brasil, seja por GPU até a ASIC principalmente, uma ASIC é um produto que consome muito. Hoje, se eu não tivesse meus créditos excedentes lá, minha energia ociosa, que eu estou utilizando para converter em bitcoins através da ASIC, da GPU e da CPU, não valeria a pena para mim minerar. Então, hoje uma pessoa fala assim, pô, eu estou no Rio de Janeiro, que é bem quente, uma energia tem um custo de energia bem alto. Sim. Se eu não tivesse o excedente, não daria. Por quê? Hoje uma ASIC, inclusive no site rafatech.net, você vê a ASIC, você vê a placa de vídeo e vê o que custa. Se eu botar lá que eu pago R$1 no custo do quilowatt-hora, eu estou no prejuízo. Uma ASIC que me rende R$1.000 por mês, eu vou pagar 1.600 de energia. Ou seja, eu vou pagar R$600 do meu bolso para desgastar um equipamento que faz 1.000 em Bitcoin. Sim. Então, hoje está bem complicado. Mas a gente tem ainda a CPU Mine que está ali brigando para dar uma rentabilidade de 2%. Acredito que o Berna vai falar dessa parte. E a gente ainda... Essa mensal, a rentabilidade mensal. Exato. Nesse momento, a entrada a porcentagem mensal. Nesse momento, a entrada de novos mineradores e investidores, onde não tem já o equipamento, está bem mais complicado. É porque vai aumentando, né? Como o Rafa falou, se você paga energia... a energia full mesmo, dentro da sua concessionária, da sua região, é muito difícil você vai ter uma rentabilidade positiva. Se a sua estratégia por exemplo, eu estava até comentando ali com alguns colegas ali fora, que provavelmente vai ser muito difícil a gente comprar criptomoedas, não só o Bitcoin, mas comprar criptomoedas no Brasil, por causa de todo esse aparato que o governo está fazendo. O Denis citou isso na palestra dele, Exato. inclusive, a dificuldade que pode haver. Aí vamos supor que não dá mais para comprar criptomoeda. A gente vai ter que comprar ela de uma maneira mais cara. Como por exemplo, se eu tenho um gasto de energia com as minhas CPU Mine de R$1.000 e eu vou ter 300, 400 reais de Bitcoin, eu estou comprando 300 reais de Bitcoin com R$1.000. Porque aí não tem como o governo proibir eu adquirir essas criptomoedas, porque eu estou apenas pagando para a concessionária. Eu estou pagando um boleto do meu talão de energia e eles não sabem qual foi a finalidade do gasto da minha energia, mas foi trocando para criptomoeda. Mas a gente ainda não está nesse momento, né? Graças a Deus. Não esperamos chegar nesse cerco. É provável que ainda demore um tempo, né? Principalmente agora com grandes players entrando no mercado. Então, é a parte da regulamentação, que não é muito nossa área, né? Que a gente é mais parte de hardware. Sim. E do software em si, da mineração. Mas se isso acontecer, infelizmente, é só pegando o Bitcoin virgem dessa maneira mesmo. Mas no meu caso, eu tenho um contrato com uma cooperativa de energia limpa. Isso está disponível no Brasil inteiro. Você entra no site sobre cooperativa de energia limpa, você vai ver quais são as cooperativas da sua região para você baixar o preço da sua energia. Olha que legal. Eu tenho um contrato com a Cogecon, que é de Curitiba, mas atende Santa Catarina, onde eu moro, né, em Itajaí.
E o meu preço do quilowatt-hora na Celesc sai em torno de 90 a 95 centavos o quilowatt-hora. Mas com a Cogecon, eu pago 50 centavos o quilowatt-hora para a Cogecon. Ela dá uma eliminada no meu gasto da minha energia, no meu talão da Celesc, que vem lá que a Cogecon injetou quilowatt para tentar zerar minha conta. Eles não conseguem porque tem muita demanda, né? Então, no elas por elas, quando eu faço a divisão, eu estou pagando mais ou menos 75 centavos. Então, eu diminui 20 centavos o quilowatt-hora na minha conta, e o que está me trazendo um pouco de rentabilidade positiva no CPU Mine, né? Que é a mineração via processador mesmo. Dá para fazer com Como celular. era o Bitcoin antigamente, o lá Bitcoin começou no isso. início, que você podia minerar com computador. Exatamente, todo mundo instalava o Node de Bitcoin que fazia a mineração junta, né? Node Era minerador. um Node minerador. Hoje em dia não vale a pena porque o hash rate está muito alto, né? E aí entra nas variáveis que a gente estava falando sobre dificuldade da rede e tudo mais, então não daria mais. Mas hoje a gente minera outras moedas, né? E aí, pegando esse assunto, quais são hoje as criptomoedas que vocês mais mineram? Obviamente, se vocês puderem dizer quais são, Sim, e principalmente quais as que estão dando o maior retorno médio na mineração. Olha, o site do Rafa, para quem não conhece, né, o rafatech.net, é um bom caminho para você descobrir. Eu tenho uma RTX 3080, uma placa de vídeo da NVIDIA. Qual que é a moeda que está mais minerando? Por hora troca a moeda que está mais pagando. Por hora. Então, é muito complicado você definir qual que é a moeda que está mais pagando. Porque na época do Ethereum era confortável. Não interessa a criptomoeda que estava existindo. Era o Ethereum que era mais rentável. Então, E o segundo maior hash rate, né? E era o segundo maior hash rate, exatamente. Então, não tinha problema. Deixa minerando Ethereum, sites de calculadoras nem calculavam direito também, não tinha avanço nisso. Mas hoje, placas de vídeo deve ter em torno aí mais ou menos de umas 1.200 criptomoedas existentes. E para mineração de CPU, se eu não me engano, são 50 moedas. Você pode fazer essa mineração. E aí a ASIC é nichada, né? Tipo, uma ASIC de Bitcoin vai minerar Bitcoin. Na verdade, a gente conversa assim. O Bitcoin é do algoritmo SHA-256 Double. A ASIC que minera Bitcoin, ela trabalha no algoritmo SHA-256. Então, por exemplo, tem o Bitcoin SV, Bitcoin não sei o que lá. Tem vários... Bitcoin Cash. Tem várias criptomoedas que também trabalham no SHA-256. Mas se você colocar sua ASIC para minerar essas outras shitcoins, você não vai ser não vai ter uma rentabilidade tão alta como você faz com o Bitcoin. Porque existe um negócio assim, a gente não é fã de criptomoeda, a gente é fã do quanto que está pagando para a gente converter em Bitcoin. Então, o que tiver mais pagando, eu posso minerar Monero. Se for a que mais paga mensalmente ou diariamente, eu vou minerar Monero. Monero, né? Exatamente, aí a gente faz o par, né, Monero para Bitcoin, se não tiver o par, Monero USDT, o USDT Bitcoin. A mineração ela mudou bastante. Todo mundo que minerava antigamente tinha sua rig, né, de mineração de GPU, e esquecia. Era Ethereum. Tanto que depois de vir um demerge, que o Ethereum mudou para Proof of Stake, depois de 6 meses a gente tinha assessorados, pessoas que consultavam com a gente, falando, a minha rig parou de minerar, não está gerando nada, e estava lá no Ethereum. E hoje mudou. Como o Berna falou, hoje você está numa moeda, amanhã muita gente vê que aquela moeda está rendendo bem, vai para ela, o hash rate aumenta, já não é mais o que está rendendo bem. A pista vai ser Hoje partida dá trabalho ser minerador, você tem que ficar procurando a moeda que está rentabilizando mais. E aí existem empresas, por exemplo, que a gente estava minerando aqui hoje, a gente está mais confortável deixar a mineração numa NiceHash, que é uma empresa de mineração, ela tem as pools próprias, né, de mineração de várias altcoins, e o interessante dela é que ela te deixa posicionado no Bitcoin. Então, por exemplo, vamos supor, se não me engano, são 12 moedas de placa de vídeo que ela trabalha. Então, a Ergo é uma criptomoeda. A Ergo está pagando mais. As placas de vídeo da sua rig vão minerar a Ergo, mas você vai ver o saldo em Bitcoin. Porque ela vai fazer já o trade. Lógico, ela dá uma mordidinha nesse trade automático, né? Tem que ter. Lógico, mas você fica confortável de não tentar vender o Ergo na melhor forma, né? No melhor ponto estratégico. Então, te dá essa vantagem mesmo com essa mordida. Legal, bacana. Pegando o gancho do que o Rafa falou sobre a questão das placas, né? Desde que o Ethereum migrou para o POS, eu acredito que o impacto na questão do preço das placas de vídeo foi significativo. Eu queria que vocês falassem nesse sentido, qual foi o impacto que vocês sentiram em termos de demanda, de preço, e para fechar também, quais são as dicas que vocês dão para quem quer iniciar
na mineração e não sabe por onde começar, qual o melhor equipamento adquirir, quais criptomoedas minerar, se vocês puderem deixar algumas dicas para o pessoal também? Bom, na placa de vídeo a gente fez investimento. Eu comprei placa de vídeo 3080, 15 mil reais, que hoje ela está custando 3.500 reais. Eu tenho diversas placas dessas ainda hoje e eu praticamente tive o preço do meu produto despencando, né? Elas se pagaram, elas tiveram seu payback 100%. E isso impactou muito, porque era uma alta demanda por placa de vídeo, a gente não achava placa de vídeo no mercado, e é oferta e demanda. Não tinha placa de vídeo, a gente pagava caro, porque sabia que rentabilizava. Hoje, além de ter modelos novos lançados, né, com mais eficiência, e também muita no mercado de usado, a oferta está enorme. Então o preço está cada vez mais baixo. Inclusive de usados, né? Principalmente usados. Porém, o momento não é bom para quem quer entrar comprando placa de vídeo agora, mas está barato. Entendeu? Então a gente tem aí um mercado quente, com preços bons, né? E a gente vê que tá mais fácil, né? Comprar a placa de vídeo com tudo isso. A grande questão é que hoje a gente tem um avanço em todas as áreas da tecnologia de informação, que é a eficiência energética. Então, você tem mais eficiência com as placas mais novas. Não quer dizer que as placas antigas não prestam, né? Mas para um cara começar agora, se ele tem dinheiro, ele não paga energia, porque é um calcanhar de Aquiles, a energia é calcanhar de Aquiles. Ela te tira o que você minerou, literalmente. Então, você precisa... Às vezes deixa no prejuízo. Exatamente, a maioria dos casos. Mas, só um dado histórico aqui, né? A NVIDIA, ela teve a maior alta dela para os seus sócios na época da mineração. Celso, por quê, né? Era uma briga com os gamers, né? Porque será que eles venderam muito a placa de vídeo? Os gamers reclamando com a NVIDIA sobre Eles falavam isso. que a gente acabava com a placa, a gente inflacionou o preço. Na verdade foi, porque parou de ser um produto gamer que você vai se divertir, parou de ser um produto de investimento. Virou uma ferramenta. Onde você comprava. E respondendo a parte que eu pulei, sobre qual a melhor forma de uma pessoa entrar, hoje eu acredito que seja de uma forma onde ela já tem o equipamento. Eu já tenho um computador com CPU, eu vou lá minerar. Hoje a gente tem diversos formatos, placa de vídeo barato. Compra pouco, faz o teste, se introduz no mercado, vê como é minerar uma moeda, como é receber, fazer transações. Porque hoje a gente tem pessoas que começou na mineração e passaram a ser trader, passaram a programar sites para isso. Verdade. Por quê? Porque teve o primeiro contato com a criptomoeda. Então eu acho importantíssimo isso. Inclusive, o Berna trouxe um ponto que é uma Nerd Miner, que você minera Bitcoin. Não ouvi falar. Cara, é um souvenir. A gente fala que é um souvenir. É um bilhete de loteria. Isso. Mas é muito mais para quê? Você cria uma carteira de Bitcoin, você vê uma pool, seu hash rate, não vai ganhar nada? Beleza, mas já é uma forma de você aprender a lidar com uma pool, uma exchange. Então, acho que a melhor forma hoje de alguém entrar nesse mundo de mineração é devagar, entender como é que funciona e, primeiramente, aprender, estudar e aprender. O assunto da NVIDIA lá, só complementando, a NVIDIA, para passar a mão em cima dos gamers, falando assim, cara, a gente toma conta de vocês, gamers. Eles lançaram um bloqueio chamado LHR, que era o Light Hash Rate. Sim. Então, as placas de vídeo mineravam pela metade, certo? Sabe o que aconteceu? Piorou para os gamers, porque eu queria comprar uma placa, vou ter que comprar duas agora. E aí virou isso no mundo Causou inteiro. mais escassez. Por quê? Eu tô tendo uma rentabilidade positiva. Eu só vou deixar uns 2-3 meses a mais para eu pagar meu investimento. Então eu vou comprar duas placas de vídeo. Piorou para os caras dos games, foi muito engraçado. E aí a sacada da NVIDIA, porque eles venderam falando sempre que o Light Hash Rate estava um bloqueio via físico na placa de vídeo. Quando acabou a mineração de Ethereum, eles tiraram via driver o bloqueio. Então nunca teve esse bloqueio fisicamente. Aí é o lance que a empresa voltada para o mundo gamer, mas lucraram demais na época da mineração, né? Com certeza. Pois é isso aí, pessoal. Obrigadão pela participação de vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Quarto painel fechando aí a mineração muito bem. E é isso. Vamos seguir agora pro evento. Nos vemos lá. Valeu. Obrigado.